Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal onde eu pinto e converso com vocês. E eu particularmente gosto muito de fazer esse tipo de vídeo, acho que é meu tipo de vídeo preferido de fazer, por mais que seja o mais demorado. Pra vocês terem noção, eu levei mais ou menos 1h30 pra pintar e eu tô colocando isso num vídeo de 13 minutos. Então, vocês estão vendo o processo de eu desenhando aí super acelerado. E algumas partes da pintura eu acabei cortando, porque ia acabar ficando chato, né, pra vocês verem eu fazendo coisas muito repetitivas para preencher áreas muito grandes, como pintar o fundo e tudo mais. Eu peguei uma imagem de referência do Pinterest, na verdade tive duas imagens, e vocês até conseguem ver, né, aí um pouquinho no canto. E a segunda imagem que eu peguei, ela era vários jarros e tinha um prato no fundo, e a primeira só tinha o jarro, o cone e o cubo, que é essa aí que tá do lado. Eu escolhi colocar o prato no fundo porque eu senti que tava faltando alguma coisa ali na composição, depois que eu terminei de desenhar todas as formas. E o motivo pelo qual eu ando pintando tanto em preto e branco, na verdade eu já fiz várias coisas em preto e branco, mas eu acho que essa é a primeira vez no canal que eu trago uma pintura assim, é para fazer o estudo da luz e da sombra. E você devia fazer isso se você tá aprendendo a pintar, ou se você quer aprimorar suas técnicas de pintura, ou se você já pinta muito bem, porque quando você coloca o seu desenho em preto e branco, você não precisa se preocupar com os valores tonais, você não precisa eu não sei se eu tô usando a palavra certa, né? Valores tonais. Mas enfim, você não precisa se preocupar com. Você não precisa se preocupar com a combinação de cores. Se, tipo, o tom de roxo que você tá usando tá combinando com o tom de vermelho, que tá combinando com o tom de amarelo. Você só foca em pintar as partes, né, que tem luz e as partes que tem sombra. E como você não tem toda essa diferença de cores e de texturas que você teria numa pintura colorida, você acaba só focando nesse aspecto e você consegue estudar muito melhor a luz e sombra do que você estudaria se você estivesse pegando uma imagem toda colorida, com várias cores e vários detalhes. Então, toda vez que eu tenho que estudar luz e sombra, esse é o tipo de imagem que eu pego. Dá pra ver no, que no jarro não tem nenhuma estampa, não tem porosidade, não tem nada muito que chama atenção. É uma referência assim simples, até um pouco sem graça, mas é ótima para fazer o estudo de luz e sombra. E aí você aplica esses conceitos que você está estudando nessa pintura e você leva de conhecimento para as outras coloridas que você vai fazer posteriormente. E um erro que eu vi que eu poderia ter, tipo, não cometido depois que eu terminei é que eu acabei fazendo, né, semana passada, um intensivão de desenho, tipo, gratuito que eu achei na internet. E se vocês estão aprendendo a pintar sozinhos, a desenhar sozinhos, ou qualquer coisa sozinhos, gente, aproveitem que a gente tá vivendo numa era que as pessoas que oferecem curso online descobriram que uma das formas mais efetivas de atrair as pessoas pelo curso é oferecendo primeiro algumas aulas de graça para depois cobrar pelo curso. Então, o que eu faço? Eu me inscrevo nos cursos e eu só faço as aulas que são de graça. E aí, depois, quando a pessoa vem com e-mail tentando vender curso, enfim, eu não compro o curso, porque costuma custar uns 200, 300 reais, mas eu consigo aprender bastante coisa só nas aulas de graça que são disponibilizadas. E eu já falei pra vocês aqui em outros vídeos que eu faço, né, que eu me inscrevo nessas listas pra ver essas aulas de vários assuntos. Eu já assisti a aula que falava sobre organização pessoal, realização de metas. Eu já assisti essa que falava de desenho, tridimensionalidade. Eu assisti uma que era de aquarela. Eu assisti outra que era alguma coisa de desenvolvimento pessoal também. Eu até já me cheguei a me inscrever em outras que eu acabei não assistindo nada. Eu já assisti uma que era só de linguagem corporal e de como melhorar a sua comunicação não verbal com as pessoas. E eu acho extremamente interessante você aproveitar, né, desse recurso que está ali sendo disponibilizado de graça e que, sei lá, pega 2 horas do seu dia e que vai te ensinar pra caramba se você decidir pôr em prática. Mas depois que eu fiz esse curso e que eu assisti às aulas que falavam sobre a perspectiva e a tridimensionalidade no desenho, eu acabei percebendo que tinha um erro ali no meu sketch, né, nesse esboço, que eu poderia muito bem nessa parte do Java que é mais arredondado, ter desenhado um círculo
e ter pintado fazendo movimentos circulares em vez de puxando para baixo e para cima para dar essa impressão de volume. E esse já é um erro que eu já aprendi nessa pintura e que eu não vou levar para frente nas minhas próximas. Outra coisa que eu acabei percebendo é que o guache, né, eu já tinha visto isso outras vezes, não é o melhor material para você estudar luz e sombra. Na verdade, talvez seja o meu tipo de guache, que é um guache escolar bem baratinho. Eu uso da Abelhas, da Acrylex, e eu também acho que eu usei um que era da Faber-Castell. Não, eu não usei da Faber-Castell. Eu usei um que era da Acrylex e o outro que talvez seja da Faber-Castell, não tenho certeza. Mas é que o guache, o barato, né? Eu não sei se acontece isso com os guaches de alta qualidade, tipo da Talens, porque eu nunca tive. Depois que ele seca, ele clareia. Então, dá pra ver aí no cone que tem um efeito super bacana de luz e sombra, mas quando secar mais pra frente no vídeo, você vai ver que ele vai ficar muito mais claro do que ele realmente é. E isso atrapalha, né? Porque você deixa a sua figura de um jeito que tá bom, aí 2 horas depois ela não tá mais daquela forma, daí você tem que vir com uma outra camada de tinta escurecendo. Aí já dá pra ver que o cone ele aparece mais claro, quando na verdade ali quando eu pintei ele tava muito mais escuro, daí eu tô refazendo essa sombra e eu refiz ela umas 3, 4 vezes. Então no meu próximo estudo, assim, em preto e branco, eu provavelmente vou fazer com tinta acrílica. Mas o ruim da acrílica é que, como você já deve saber, se você acompanha meu canal há muito tempo, pra falar que a gente tá quase chegando a 100 inscritos e eu tô, tipo, muito feliz e tal. Porque eu super gosto de trazer conteúdo pro canal e de fazer as coisas. Mas enfim, o ruim da acrílica é depois que ela seca, você não consegue reativar ela com água nem com nada, né? Ela vira um plástico. Já o guache não, quando ele seca, você ainda consegue reativar ele com água. Tanto que na minha paleta eu tinha um pouco de tinta rosa ali seca, e quando eu coloquei a tinta branca e preta do lado e joguei água, reativou um pouco da tinta rosa, ela foi até um pouco para essa pintura e eu tive que cobrir ela de novo com branco. Aí vocês estão vendo que eu tô basicamente repintando esse cubo inteirinho, e também o cone ele tá sendo inteiro repintado, então acho que eu acabei me dando mais trabalho fazendo isso, sabe? Pintando com guache. Mas acho que foi bem legal, assim, eu queria que as sombras tivessem ficado mais marcadas, mas bem satisfatório e eu tava querendo pintar essa referência há muito tempo. Outro motivo pelo qual você deveria procurar desenhar referências em preto e branco é porque, como você não vai ter de novo as cores e as texturas ali para te distrair, você vai ter que focar na sua habilidade de desenhar. Tipo, você vai ter que colocar a sua habilidade de desenhar eu vou falar um sketch, mas enfim, o esboço em primeiro lugar. Além de que você também vai economizar tinta, porque você só vai estar usando duas cores e vai muito mais branco do que preto, porque se você colocar uma grande quantidade de branco e só um pontinho de preto, você já tem um cinza. Mas pra você, tipo, com outras cores, demanda muito mais, sabe? Você vai gastar muito mais branco do que preto. E tanto que eu usei um potão de tinta branca, porque eu comprei um pote enorme de guache branco há uns 2 anos atrás, porque era a cor que eu mais usava, né? Todas as misturas que eu fazia de tinta iam branco, e o potinho que vinha nos kits ali era muito pequeno, mas das outras cores, né, tirando o azul e o azul que eu comprei para fazer o céu, para um trabalho da escola, que acabou ficando, e o marrom que eu comprei grande para conseguir misturar tons de pele, porque eu não achei marrom pequenininho, não vinha nenhum kit, e o marrom é tipo uma cor fundamental se você quiser pintar a pele. Eu tenho grande e o resto tudo é pequeno e super dá pra usar, assim, mó de boa. E as tintas, elas meio que acabam juntas, sabe? Quando começa a acabar o amarelo, tá acabando o vermelho. Mas o branco e o preto, eles sempre acabam primeiro pra mim. Eu acho que eu vou até comprar um potão de tinta preta. Mas o que eu estou querendo mesmo é, tipo, pegar, parar um tempo pra pesquisar e investir dinheiro num guache que tem uma qualidade melhor. E o ruim de material de pintura com uma qualidade boa, né? Que normalmente vai custar mais de R$ 100. E meu orçamento tá ali na casa dos 50. Aí você tá vendo que eu tô escurecendo essa bordinha pra fazer a parte de dentro do prato. Daí eu voltei, escureci mais um pouco esse cone, mais um pouco o jarro. Tô escurecendo tudo. Aí eu tô voltando, escurecendo essa borda externa pra fazer
essa última camada do prato, né? Essa parte que é mais levantadinha, assim. E o fundo eu pintei com tinta branca pura, sem misturar. Só que chegando perto da borda, como tinha umas partes que eu tinha borrado de cinza, só a tinta branca guache não conseguia ser o suficiente para cobrir. Daí eu tive que misturar um pouquinho, fazer um tom de cinza super clarinho, só para poder cobrir essas manchas aí que eu tinha feito. Daí eu tô misturando esse cinza mais escuro, que eu usei para contornar a borda de dentro, com a cor do prato. Daí a borda eu vou fazer ela mais escura para dar esse efeito de que ela tá ressaltada. Talvez não tenha sido a melhor escolha, né? Mas foi a minha primeira vez pintando um prato, né? Na minha defesa. Gente, como eu tive um problema que meu celular desfocou, eu acabei tendo que cortar algumas partes do vídeo, senão ficar uns 3 minutos desfocado aí pra vocês verem. E desculpa, é que eu não tava olhando, né, pra tela do celular, que eu posicionei ele e eu tava só aí olhando pra pintura. Mas na próxima vez que eu fizer um vídeo desse tipo, eu vou tomar cuidado pra isso não acontecer. Aí eu tô fazendo o sombreado, né, do objeto na mesa. E também tô pintando a mesa com um tom de cinza claro. E eu não tô sombreando todo o contorno ali de baixo. Dá pra ver no cone e no cilindro que eu só circulei até a metadezinha. Aí quando chega na divisa ali da mesa com o fundo, eu escureci um pouquinho, coloquei um cinza mais escuro, mas ainda não chega a ser o preto puro. Daí eu escureci de novo o cilindro. É isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa um like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.